Então, bem-vindos a esse vídeo. A gente vai falar sobre uma questão que tem gerado uma certa controvérsia aí nos alunos e tal, e vou explicar meu ponto de vista sobre a questão número 52, tá? Questão número, então, tá aí na tela de vocês, é a questão número 52 da prova tipo 1, prova branca. E aí, vamos lá. Enéas identificou, ele tem um contrato de locação com a Aderbal. E aí, Eunice paga, a Eunice, que é uma terceira, não tem nada a ver ali com a relação, pelo menos o enunciado não diz isso, faz um depósito de R$ 2.000 em favor de Enéas. Então, Enéas tem um contrato com a Aderbal, Eunice, terceira, faz um pagamento de 2.000. Exatamente o valor do aluguel ali que Enéas tem com Aderbal. Então, Enéas entende que esse valor que foi pago, ele não identifica o depositante, ele acha que aquele valor que foi pago foi a alocação que ele tem com Aderbal. Então, a causa ele entendia que era essa. Então, Enéas identificou o depósito de R$ 2.000 realizado em sua conta corrente, e, embora não tenha identificado o depositante, presumiu tratar-se do pagamento do aluguel devido por seu inquilino Aderbal, que tem o mesmo valor. Algum tempo depois, Enéas foi interpelado por Eunice, a real autora do depósito, que desejava que o valor lhe fosse restituído, pois afirmou que digitara errado a numeração na conta do seu credor efetivo. Tá? E aí a gente tem lá, depois da parte de contratos, a gente tem no Código Civil a parte ali dos atos unilaterais. E a gente tem duas hipóteses ali. Primeiro, que a gente tem o capítulo 3, que fala do pagamento indevido. E depois o capítulo 4, que é do enriquecimento sem causa. Alguma doutrina vai falar para nós que o enriquecimento sem causa é gênero e o pagamento indevido está dentro de uma espécie de enriquecimento sem causa. Mas o que a gente tem aqui na assertiva número 1 é que a pretensão à devolução do valor deve seguir prioritariamente as regras gerais sobre enriquecimento sem causa. Ainda que a gente tenha esse entendimento doutrinário de enriquecimento ser gênero e pagamento indevido ser espécie, a gente não pode considerar essa alternativa, essa afirmativa como correta. Por quê? Porque, ainda que assim fosse, as regras específicas afastam a regra geral. São aqueles princípios específicos ali de conflito entre normas. Então, a gente não tem como aplicar uma regra geral em detrimento de uma regra especial, né? A não ser que a técnica legislativa assim o faça, certo? Mas não é o caso, tá? Então, o que acontece aqui? Na regra de pagamento indevido, a gente tem, primeiro, mais disposições do que o enriquecimento sem causa, e segundo, coisas específicas que vão, inclusive, ter repercussão aqui nas próximas assertivas. Então, a assertiva 1, que é a pretensão do valor, a devolução do valor deve seguir prioritariamente as regras gerais, está errada. Tem que seguir prioritariamente as regras específicas do pagamento indevido. E se não houver, aí as regras gerais do enriquecimento sem causa, como se fosse uma supletividade de normas, tá? Beleza. Então, assertiva 1 está errado. Com isso, a gente pode eliminar, e é assim que eu sempre gosto de fazer. A gente pode eliminar a assertiva 1, certo? A alternativa a alternativa D e a alternativa E. Porque elas identificam as alternativas, a assertiva 1 como correta. Então, se a gente sabe que a assertiva 1 está incorreta, então essas três a gente já elimina, certo?
Nem sempre isso, numa técnica de resolução de prova, a gente vai conseguir fazer, porque às vezes a gente não sabe, realmente não domina o conteúdo ali daquela assertiva. Mas sempre que você se deparar com uma questão que você sabe que está certa ou que você sabe que está errada, você vai lá da assertiva e passa para as alternativas para fazer esse jogo de eliminação. Depois volta para a próxima assertiva, que é o que a gente vai fazer agora. Eunice poderia exigir a devolução em dobro do valor depositado, em razão de ser indevida a recepção do valor por Enéas. E aí, a gente tem a aplicação de outro dispositivo, que é aquele que demandar por dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que tiver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir. Tem que demandar, não houve isso. E além disso, o pagamento o pagamento ele é feito de forma espontânea e recebido de boa fé. O artigo 940, além de exigir que se demande por dívida já paga ou sem ressalva da quantia recebida ou pedir mais do que for devido, essas três hipóteses, exige má fé nessa demanda, nessa cobrança. Que não é o caso. No caso, o Enéas ele recebeu aquele valor pago por Eunice espontaneamente. A gente tem que passar assertiva por assertiva para a gente fazer a confirmação do que a gente acha que a gente vai colocar lá nas alternativas. Então, a 2 está incorreta. Tá? A 2 está incorreta. Com isso, a gente elimina a B. E aí, só restaria a 3 para a gente assinalar como correto, que foi o que a banca colocou. Então, no gabarito aqui, acho que vai ficar feio aí, deixa eu ajustar. Ainda não ajustou agora, mas vai ficar pequenininho. Mas a 52 é a assertiva C, então está batendo. Muita gente questionou esse gabarito, e aí a gente vai para o seguinte, a C é a correta. Qual é o fundamento? Vamos lá. Assertiva número 3. Enéas pode recusar-se a devolver o valor se, entre o depósito e o pedido de devolução, prescreveu sua pretensão de aluguel em face de Aderbal. O que acontece? Essa está correta, eu recebo um valor. Então, vamos supor que o valor é de uma nota promissória. Uma nota promissória de R$ 2.000. Eu recebi lá o valor de R$ 2.000, achei que era relativo a essa nota promissória, rasguei a nota. Certo? Então, eu acabei com aquele título. E aí passa o período de prescrição, e aí vem alguém falar, ó, aquele valor que você rasgou o título, na verdade, eu te paguei de forma indevida. Quer dizer, vamos lá. O artigo 880, que está dentro do capítulo de pagamento indevido, fala que fica isento de restituir o pagamento indevido aquele que, recebendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, que é o exemplo que eu dei, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito. Mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Tá? Então, nesse caso, ele fica isento de devolver. Então, Enéas pode recusar-se a devolver o valor. Então, essa parte está correta. Porque se prescreveu, tá? Pode recusar se entre o depósito. Então, ele está falando numa hipótese. Considere que a dívida de aluguel está prescrita. Então, se você considerar a prescrição dessa dívida de aluguel, a assertiva 3 está correta. Então, não tem nenhum erro de redação aqui também. E aí, o artigo 880, então, diz que, no caso, a Eunice poderia fazer uma ação contra a Aderbal, certo? Porque a parte final diz que aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Então, a Eunice poderia cobrar a Aderbal, mas
Enéas não precisa devolver o valor. Então, por isso, a assertiva 3 está correta, a alternativa C é o gabarito correto, não cabendo, a nosso ver, nenhum tipo de questionamento dessa questão.